Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do PsyCast, O Fio da Meada. Estamos aqui hoje, mais uma vez, eu, Carol Naconesc, para discutir temas relevantes do comportamento humano, não é, Carol? É isso mesmo, Ruth. Vamos falar do que hoje? E a gente escolheu falar hoje sobre a série Adolescência, uma série que recentemente aí foi colocada na Netflix, é uma série inglesa, né? E traz uns temas muito importantes, a gente poderia falar horas desses temas, mas a gente elencou os pontos principais. É uma série que fala sobre um crime cometido por um adolescente de 13 anos, Sim. né? Contra uma outra menina também da mesma idade, né? E aborda muitas questões dos vínculos, a questão da fase da adolescência, a questão de conexão, a questão das redes sociais, os perigos das redes sociais e da internet, nessa fase que é uma fase tão delicada, né? É, É uma fase muito importante, uma fase maravilhosa no sentido de desenvolvimento humano, né? Acontece exatamente. muita coisa, né, nessa fase, na parte fisiológica, biológica, psicológica, mas é uma fase também de vulnerabilidade, Muita. né? A gente vai falar um pouquinho, bastante sobre isso para vocês hoje. Sim. E vamos falar com propriedade, além de profissionais, né, técnicas responsáveis aqui, também falaremos como mães, né, que vivemos essas fases, né? Você tem 2 Exatamente. filhas que já passaram por isso e eu também. Então nós vamos poder falar com muita propriedade de tudo, de todos os ângulos. Isso mesmo, espero contribuir com vocês aqui, né? Sim. Vamos lá, vamos Vamos dividir lá, vamos então. sim. Bom, primeiro eu queria trazer um aspecto importante, que é a base de tudo, né? A fase da adolescência, né? É uma fase onde acontece muita coisa biologicamente falando, né? Então, a parte neurológica está ali em ebulição, Certo. né? E a gente tem que considerar alguns fatores até para compreender essa fase da adolescência que nós vamos abordar aqui a respeito da neurologia. Né? Então, na fase da adolescência, que começa ali de 12 anos e hoje vai até os 20 e poucos anos, né? Segundo a literatura, vai trazer umas mudanças na parte neurológica. Então, a primeira coisa é a parte límbica, que é a parte das emoções, que é o sistema que vai desenvolver a reatividade, né, as sensações. No adolescente, ela está assim Em em ebulição. ebulição, né? Então está em alto funcionamento, está super ativado. A parte do córtex pré-frontal, que é a parte do planejamento, que é a parte do cérebro que faz, coloca as regras, coloca ali os limites, aqui eu posso falar, isso eu posso fazer, não está formado, Exatamente. né? Então essa parte ela vai formar lá até os 25 anos ainda está Daí formando. vem a ideia de que o adolescente é inconsequente, né, que ele não tem Exatamente. essa medida, ele não tem. Exatamente. Então, ele é mais impulsivo, Sim. né? Então, além disso, tem uma parte do nosso cérebro que é o sistema de recompensa, dopaminérgico que a gente Uhum. fala, tá? E essa parte também está super ativa. Então, o adolescente, ele acaba sendo mais impulsivo pela questão, né, das emoções, questão límbica. Tem menos freio, porque o córtex ainda não está bem formado. E tem essa parte de recompensa. Então, ele busca recompensa. Olha só, né? Que combinação boa. Ação explosiva. Né? De um lado, de fato, porque é a fase da experimentação, Sim. é a fase, né, onde ele vai descobrir as coisas, vai desenvolver relacionamentos, é a fase onde vai fazer os vínculos, é a fase de diferenciação dos pais e aproximação dos seus iguais, para entender aonde que ele cabe, aonde que ele vai ficar. Então, pensando na parte psicológica, é a parte onde ele busca o lugar de pertencimento. Sim. Né? Então, é o lugar onde ele vai estar, tá, eu sou igual a esse, eu sou diferente desse, então eu faço parte disso. Os meus pais, eles estão ali, né, como um suporte, mas eles não são mais aqueles heróis que Sim. eles eram na infância, Sim, nós vamos discutir um pouquinho né? mais sobre isso lá no final. Vamos. Mas, dentro desta série, Carol, isso tudo que você relatou, né, como especialista aí em neuropsicologia, onde você pode trazer para a gente alguma cena, algum cenário, algum comportamento apresentado na série que justifique tudo isso, ou pelo menos que retrate tudo isso que Sim. você relatou. Sim, vamos pegar primeiro o protagonista, né, que é o adolescente de 13 O anos, o Jamie, Jamie. né? E ele tem um perfil mais introvertido a princípio, tem uns sinais ali de agressividade em alguns momentos, né? E ele se nega o tempo inteiro, né? Vamos lembrar que é um crime que foi feito, ele foi pego em casa, foi levado para a delegacia e começa então a investigação, né? E ele sempre fala, eu não fiz nada errado. Uhum. Né? Não fiz nada errado. Aí a gente fica até pensando, bom, isso é um julgamento que está distorcido, É. ou de fato é um disfarce, né? É um E isso perdura até o posicionamento final, né, da até o série. A final. gente não tem ali 4 capítulos, né, 4 capítulos, 4 nos episódios. 3 primeiros episódios, a gente não tem nada Uhum. concreto, assim, da parte dele que Um realmente arrependimento, né? Uma que noção. denuncie Uhum. que aquilo ali não foi algo que de fato ele fez e fica essa dúvida por um
bom tempo, Por né? um tempo, né? Sim. E aparece na série, né, ali as interações também de outros adolescentes, né? Então, vai ter uma amiga, né, da vítima, no caso, a Jade, né? E ela é interrogada, né, em algum momento, e ali mostra muita desregulação, né? Ela tá muito nervosa, tá muito triste. Claro, a amiga dela tinha sido morta. Aliás, a única amiga dela tinha sido morta no dia anterior, né? E na parte da Jade, a gente também vê ali uma falta de confiança, uma falta de suporte familiar, né? Então, ela está no momento ali da escola, que ela está falando com a terapeuta da escola, e ela está ali, ela está se abrindo, ela mostra que tem um vínculo de confiança. No entanto, quando fala da mãe, quando fala de sentimentos, ela começa a desregular. É, Né? E tanto que depois eles vão para o pátio, né? Vão para a quadra de tênis e ela dá um soco na cara de um menino lá, totalmente acusando desregulada. totalmente. Então ela coloca toda a raiva dela, toda a ira dela para cima Sim. daquele menino, né? Então essa é uma outra figura assim que ela não tá a fim de colaborar, ela tá sofrendo, Sim. né? E é interessante você falar sobre isso, porque o investigador, né, ele quer colaboração, ele quer que os adolescentes ali atuem junto com ele na investigação. E eles não querem colaborar, principalmente ela, né, sendo a melhor amiga. E tendo perdido essa conexão tão importante, porque a gente está falando de. Vamos falar muito de conexões, como elas são importantes. Aham, E aí ela perdeu e ela não é acolhida na perda, ela simplesmente é mais um instrumento para informação, para né? informação. São nuances São importantes. nuances importantes, é verdade. E aí tem um outro adolescente que eu também queria falar um pouquinho do perfil dele, que é o Adam, e ele é Uhum. filho do investigador, né? E aí quando o investigador vai à escola, ele começa lá já falando: olha, meu objetivo aqui é descobrir a arma e a motivação do crime. Ok, esse é o papel dele, Do do investigador, é a investigador, função deles. né? E ele vai nas salas, ele questiona a Jade, ele questiona outros adolescentes que estão ali, mas ele não está enxergando o que está acontecendo. Uhum. E aí é que vai entrar um fator super importante, Interessante, Carol. Ele não enxerga mesmo sendo pai de adolescente. Porque mesmo ali, sendo se a gente pai. for pensar na função, não é obrigação dele enxergar, Sim, né? Ele uhum, está em busca de motivos e da arma. Tá tudo bem, ele cumpriu bem esta função. Mas quando amplia e a gente vê que, como pai de adolescente, ele não tem uma sacada, ele não percebe a dinâmica, a gente vê uhum, que, como pai, não como detetive, ele é ótimo, mas como pai, houve ali também uma falha. uma falha, né? Uhum. E aí você vai Com falar. certeza. E daí, quando ele vai falar com o próprio filho. Aliás, o filho, né, puxa ele para o canto, porque o pai estava passando vergonha. É. Ele estava indo nas salas e perguntando e questionando, mas estava indo para uma outra linha. Quando algo muito surpreendente aconteceu, o filho chama ele e fala: pai, você está passando vergonha. É o seguinte, você não está vendo? Ele tô aqui por causa da arma do crime, quero saber a arma do crime. Sabe qual era a arma do crime? Não era só a faca, né? A arma do crime era a internet. Sim. Né? Era rede social, era uma linguagem própria só de adolescentes, era o que acontecia ali de cyberbullying, né? Sim, De exposição do outro, né? Então essa era uma das armas, é uma das armas principais, inclusive da nossa geração aí de adolescentes que a gente tem com hoje, certeza. né? E esse pai, eu acho que deve ter um boom, né? Deu um boom na cabeça dele, porque ele está acostumado a lidar com coisas concretas, né? Com arma de fogo, arma branca. Pera, agora existe outra forma de atacar, de matar a pessoa, sim. Porque Uhum. isso é uma coisa, claro, a morte final é uma consequência, mas existe ali um caminho, né, que foi feito que acho que é o que a gente vai discutir aqui. Esse caminho que foi muito revelador e que hoje, nos tempos atuais, com o advento aí das redes sociais, da internet, do acesso das crianças Uhum. cada vez mais cedo a essa ferramenta, que é uma arma, né? O quanto isso está realmente se tornando real. Nós Uhum. vimos, inclusive, essa cena tem base, né, com uma história real, e a gente vê Sim. que essa cena não, Essa série, né? essa série, né? Uhum. E não é à toa que foi criada a série, né? Para justamente discutirmos sobre isso. Bom, o co-criador dessa série, o Stephen, ele falou assim: é necessário uma vila inteira para criar uma criança. Somos todos responsáveis. Então, a ideia dessa série não foi trazer um único culpado, Sim, né? Geralmente, quando você fala de crimes, né, envolvendo crianças, adolescentes, você vai direto para a família. sim, os Né? Tem um pais, peso muito importante que a cuidadores. Ruth vai abordar depois, mas a ideia dessa série é trazer um pouquinho de responsabilidade para todo mundo. Então, para a comunidade escolar, para a família, para os próprios iguais e, por que não, para a legislação, né, da parte digital, que existe muitas Sim, falhas, muito que bom você existe falar assim, isso. não existe uma regulamentação e uma fiscalização
né? Então, a gente vê ferramentas como o Discord, Instagram, próprio WhatsApp, que não tem uma regulamentação adequada. Por exemplo, os adolescentes, eles podem acessar falando que tem X anos, É. né? Então, a própria regulação ali da idade é muito subjetiva, não tem um controle Aliás, sobre às isso. vezes até há, por exemplo, o Instagram precisa Aham. de ser maior de idade, mas o que Uhum. ocorre, Claro que todos os menores fazem. fazem, né, com o Sim. consentimento de alguém. Muitas das Aham. vezes até com o consentimento dos pais. Alguns pais colocam conta administrada pelo pai, tudo bem, e a conta é privada, mas ainda assim é uma porta que se abre, né? Aham, com certeza. E aí, né, trazendo essa questão da internet também é muito amplo isso, mas muitos adolescentes criam perfis paralelos. Sim, Tem um perfil público para os pais e um exato. perfil entre eles. E acontece muita coisa ali, como a própria série trouxe, né, uma linguagem própria da adolescência ali dentro da internet, né, o investigador estava vendo, os pais possivelmente podem ter visto também, mas ninguém entendeu. Eram como códigos, Sim, né? E ali tem uma série de problemáticas envolvidas, porque são ideologias que são, né, direcionadas ao crime, ideologias muitas como a misoginia, que é um ódio contra as mulheres, né? Entende? Então, tudo isso é propagado. Então, é um campo que não é de ninguém, digamos assim. Né? E aí, os adultos, não conhecendo essa linguagem, não entendendo essas ferramentas de internet, inclusive, acabam ficando totalmente alheios e os adolescentes à mercê disso. e falando de adultos não conhecerem essa linguagem, mais para frente eu vou me aprofundar um pouquinho nisso, mas olha que interessante, né? Muitas das vezes eles não conhecem e não se esforçam para conhecê-lo. Eu até quero ressaltar aqui, você e eu, né, com a idade que nós temos, nós conhecemos o analógico. Você não experimentou o Sim. analógico? Uhum. Mas também conhecemos o digital. A gente é meio que um sanduíche, né? Já foi o processo, né, da entrada da Dessa internet, mudança toda, sem né? denunciar a idade, claro. Sem denunciar, tá, gente? Enfim. Mas nós vivemos o analógico, né? E aquilo era um mundo para gente também. E quando, com o advento, né, dessas novas tecnologias, mesmo ainda de forma muito sucinta, porque em comparação com minha filha, eu conheço muito menos, obviamente. Mas o que que Uhum. aconteceu? Eu me movimentei para entrar nesse circuito. Porque se eu não entro nesse circuito, né, Carol? Se você fica distante, É. isso é coisa da juventude, é nova tecnologia, eu não sei. Porque lá na frente, eu vou citar aqui uma fala do pai exatamente justificando isso, né? Todos os Uhum. jovens fazem isso, o que a gente podia fazer? E eu ouço muito os pais Sim. falando exatamente isso. É o mundo deles, o que que a gente vai fazer? Então, assim, é Uhum. uma omissão. Na verdade, isso chama-se omissão. É uma É uma negligência, né? negligência. Então, eu não sei, mas sou capaz de aprender, certo? Sim. Não estou dizendo para você se inscrever, pai, mãe, num curso, né, de tecnologia e tal, mas hoje, com a ferramenta do Google, enfim, buscadores, a gente consegue, né, em poucos minutos, escolher um tutorial que nos ensine Uhum. a mexer nessa ferramenta. Uhum. Porque a justificativa não basta dizer que é o mundo digital, eu não sei. Sim. Você não concorda que tem Sim, com muita certeza. justificativa? Essa negligência é justificada porque é um outro mundo. Eu sou do analógico, não conheço. Eu também fui do analógico, Existe uma mas recusa, né, tive que muitas vezes. mergulhar no Uhum. digital para entender essa Ex nova forma de comunicação que Aham. se tornou uma nova forma de violência, Sim, com né? certeza, acaba se tornando uma arma, né, É. como eu iniciei falando, né. E existe inclusive, Ruth, grupos de adolescentes que são feitos somente para fofoca, para falar de outros alunos da escola, para expor foto né, de Sim, intimidade, né, então isso tá tornando uma proporção muito grave, é. né, muito grave, entende. Então, recentemente, até não sei para quem tem visto aí nas mídias, né, teve o Hitler da Bahia, né, que foi um aliciador aí que encantava, né, os adolescentes, as crianças com um papo gostoso, com um papo de pertencimento, assim como foi na série, Sim, tá? Porque vamos lembrar só que é uma fase de necessidade de pertencimento. Então, se eu não tenho um pertencimento na minha sala de aula, se eu não tenho pertencimento na família, ele vai buscar em outro lugar. ele precisa E na desse internet ele pertencimento. vai encontrar.
Uhum. Tá? Então, por exemplo, essa do Hitler da Bahia, ele atraía e depois, em algum momento, se transformava ali, ele e a equipe de adolescentes dele, se transformava e falava, não, agora você vai fazer o que eu quero, porque senão eu vou mostrar sua foto. Porque Uhum. senão eu vou mostrar o seu vídeo para seus pais. E nisso envolvia atrocidades. De Autodestruição, inclusive, né? autodestruição, desde beba água da privada, É. como abusos sexuais, né, virtuais no caso, como, né, leva os adolescentes a um adoecimento mental, Com certeza. E a de gente pode citar mais, automutilação e ó, a autodestruição. baleia, né? Aham. O do desodorante. Você sabe, né, desse, né, do Uhum. adolescente provar que o quanto daquele líquido ou daquela química ele suporta. E muitos adolescentes estão morrendo, né, Uhum. porque Uhum. não conseguem sobreviver. Sim, Então, diversas formas, né? sim. É muita vulnerabilidade, né? Lembrando, sempre linkando, né, que isso que é oferecido na internet vem muito ao encontro do que o adolescente está necessitando Sim, biologicamente. Então, é uma adrenalina, porque é tudo, né, muito perigoso. Então, a necessidade da recompensa, da dopamina, essa questão do pertencimento, que é a necessidade dos vínculos, né? Então, assim, é um prato cheio, na sim. verdade. Né? Então, se os pais não entrarem, se não tiver um controle parental, aliás, existe ferramenta de controle parental É. que você coloca na sua casa e você decide o que seu filho vai ou não acessar. Tá? Mas Então, aí é tá um na mão. apelo, mas há um apelo afetivo, emocional dos filhos, né? Muitas vezes até uma chantagem. Inclusive, daqui a pouco eu vou discutir melhor sobre isso, porque os pais têm medo de impor limites, a gente vai falar um pouquinho Uhum. mais. Mas aí é um apelo, quando os pais impõem, ó, tem aqui um controle, né? Há uma chantagem, há uma chantagem emocional, há uma pirraça, ah, eu não suporto, melhor liberar. Então, assim, você falou da responsabilidade de todos, claro, todos os educadores, os adultos que podem ser modelos de autoridade para essa criança, esse adolescente, podem se tornar responsáveis, mas não vamos esquecer de que a maior responsabilidade, de fato, é dos Sem cuidadores dúvida. diretos, né? Os Sem pais, dúvida. digamos Uhum. assim, né, Carol? Sem dúvida nenhuma, né? São eles que estão próximos. E aí, sim, a gente vai ter que pensar que tem que existir uma vinculação antes para que o pai possa acessar, Sim, né? Porque se não tiver isso, o filho não vai deixar acessar, sim, né? E aí vai ficar mais difícil, né, Ruth? sim, com certeza. Né? Porque eu estava pensando aqui, né, todos os possíveis temas que poderíamos discutir aqui são todos importantes, né? Todos mesmo. Mas eu particularmente separei dois aqui que, na minha concepção, são de extrema urgência. Não é só importante, é urgente aprender e observar e fazer mudanças significativas para a recuperação desse cenário, né? Eh, a gente conhece pouco do que está acontecendo. Chega ao nosso conhecimento ainda muito pouco. Mas se você for fazer busca de fato, né, estatisticamente falando, existem muitos incidentes, muitos, Carol. A gente não dá para relatar de tantos, né? Então, quais foram os conteúdos aqui que eu separei? Gostaria de falar aqui sobre eh, dinâmica familiar, né? Que aí é reforçando o que você já falou, e parentalidade. Né? A dinâmica familiar são as conexões, a parentalidade é a função de cada um dos pais. E eu gostaria de falar da formação da personalidade, tá certo? A personalidade, gente, ela é formada com parte temperamento e parte caráter. E é uma coisa que muita gente não conhece, essa teoria, né? Essa fala. A personalidade tem uma parte que é rígida, que é o temperamento. O temperamento é nada mais do que características inatas e biológicas, nasce com a criança. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a criança nasce com temperamento tímido, sempre será tímido. Ela, por mais que tenha ali uma família funcional, que a motive, né, que Estimule. estimule, ela não vai deixar de ter a característica da timidez presente, porque isso é o temperamento, e ele é rígido, ele não muda. E isso, se formos separar em percentuais, equivale a mais ou menos 30% do que um adulto se torna. Então, olha só, os outros 70% a gente está falando do quê? De caráter.
E exatamente o que que é o caráter? Ele é formado por padrões de pensamentos, comportamento, valores que são desenvolvidos a partir dos modelos de autoridade, que é exatamente a família, né? Então, essa criança chega com 30% já, né, mais ou menos ali, instituído dentro dela, mas 70% do que ela vai se tornar depende desses modelos, depende dessa família, depende da função ou disfunção, né, de uma família. E por isso que a família desempenha um papel fundamental na construção da personalidade e no desenvolvimento emocional de um adolescente, de uma pessoa, de um indivíduo, né, que um dia vai se tornar indivíduo. E a formação da personalidade ocorre mais ou menos em 3 momentos, a gente pode aplicar para 4, mas 4 é só a formatação do texto, digamos assim, né. O primeiro momento é de 0 a 6 anos, que é a primeira infância, né. E nessa primeira infância, as experiências familiares e principalmente aí entra o apego seguro, né, que é uma teoria do Bowlby, que defende essa ideia de que eu vou até ler aqui uma parte do texto dele, de que o vínculo seguro, o apego seguro, é extremamente importante para evitar, inclusive, atos delinquentes. E isso é estruturado na primeira infância, né? E que depois a gente tem a segunda infância, que é a infância média, que aí a criança vai de 6 a 12, começa a formar a identidade, aprender habilidades sociais, porque aí ela já vai para a escola, né? Ela tem que começar a ter interações sociais importantes, ela sai do núcleo, né, familiar e começa a ter experiências na escola, e essas experiências são extremamente importantes. E depois de 2 a 18 anos, que é o período da adolescência, um período crítico de exploração e busca da identidade. Mas, voltando aqui para a primeira infância, onde eu falei que se primeira e segunda infância, né, que são as fases mais críticas e que dependem muito da atenção e da disposição, Carol, porque às vezes os pais até percebem, mas não têm coragem, não têm disposição. Eu posso até usar uma palavra meio popular e pejorativa, preguiça. Tem muitos pais com preguiça de educar. Tem muitos pais que terceirizam essa educação. Ou levam para o Estado tem a obrigação de educar, que não é dar conhecimento. Educação não é dar conhecimento, certo? Concorda? Totalmente. Valores, Sim. princípios, regras e limites vêm de casa. Ou entregam para a religião, né? Então, ou é o Estado que faz isso, ou a religião. Eu não faço. Eu só quero receber meu filho pronto e tudo mais. Então, ter o conhecimento disso e ter ação, né, uma ação direta, diretiva, para que haja aí um cuidado na construção dessa personalidade, é muito, muito importante. E dentro dessa lógica, né, dessa percepção, a gente sabe, Carol trabalha com terapia de esquema, está estudando, eu também, é uma paixão minha, particularmente, né, posso dizer. E a gente tem ali uma lista de necessidades emocionais que são básicas. E a gente vai falar um pouco de algumas cenas do filme onde é dito pelos pais o que eles ofereceram para esse adolescente, que foram necessidades puramente físicas e talvez assim de vivência, mas não emocionais, né? Faltou muito dessas necessidades emocionais. Sim, porque daí entra aquela questão, né, de pais presentes ou ausentes. Presentes o quê? O que que é a presença? Né, Ruth? É Fala isso. para nós, o que que é a presença? É estar do lado? Não. Inclusive, a mãe, lá no último episódio, ela fala, né? Eu estava presente, eu chegava mais cedo, porque é um questionamento, vocês vão entender isso já já, melhor, porque eu estou seguindo uma linha de raciocínio aqui para conectar tudo e ficar muito é, é, claro, né? Porque meu desejo seu aqui não é apenas discutir um filme, é entregar ferramentas, né, Carol? É trazer um entendimento claro desses conceitos e da importância deles. A gente não está falando de coisas sem importância, a gente está discutindo temas aqui que podem salvar vidas, que podem desenvolver indivíduos saudáveis, né? Hoje, falando de adultos, a gente tem um número enorme de feminicídio todos os dias. Todos os dias. O que acontece com esses homens? O que acontece com essas mulheres permissivas?
são as crianças delas que foram maltratadas, mal educadas, mal acolhidas. Concorda, Carol? Totalmente. Então, assim, a gente está falando de um filme que retrata uma cena ou um episódio de um adolescente que matou um outro adolescente. Mas hoje a gente tem muito mais do que adolescente matando, a gente tem adultos, homens, mulheres se matando. E o que está acontecendo com a sociedade? Não conhecem isso e não aplicam isso. Falei da preguiça porque é real. É real, tem muita gente que. Ou então leva para o psicólogo para ele também dar um jeito, né? O psicólogo que dá o jeito, e a sua parte, a minha parte? Onde fica? Né? Então, assim, dentro das necessidades emocionais, eu vou citar algumas, não vou trabalhar todas aqui, mas algumas, ó, afeto, aceitação incondicional, segurança, apoio, orientação, autonomia, senso de identidade, validação, diversão, recreação são necessidades emocionais, expressão emocional, limites. Explicando um pouquinho cada uma, afeto é o que o John Bowlby fala, né? O apoio, o vínculo seguro. A aceitação incondicional, muitas das vezes, ela não ocorre não pela maldade, malignidade dos pais. Muitas vezes é pela vida. A vida é muito corrida, muitas coisas para acontecer, ou mesmo pela ideia equivocada de que, desta forma, eu estou educando meu filho. Eu vou te dar um exemplo. Né? Então, eu tenho minha caneca do Psycast, que eu sou apaixonada, aí minha filha de 5 anos, eu falei, cuidado com a minha caneca, ela vai, esbarra e quebra. Né? Quebrou minha caneca. Quando ela quebra minha caneca, eu já havia orientado, e pelo fato de eu ter orientado, cuidado com a minha caneca, eu posso ficar com raiva, eu posso ficar, né, bastante irritada, e aí posso aplicar um corretivo, eu posso brigar com ela. E desta forma, dependendo do meu estado emocional e do apego que eu tenho à caneca, eu posso usar palavras, poxa, você está banada, você não faz nada direito. Eu estou ali já ferindo ali a construção dessa personalidade, porque eu sou um modelo de autoridade. Não passa desapercebido, gente. Um dia uma paciente falou assim, mas meu pai me abandonou quando eu era bebê. Eu nem tive contato com ele. E eu falei, exato, é a presença da ausência. Você teve um pai, você não foi gerada apenas por sua mãe, você teve um pai, só que ele é ausente. Então, a presença da ausência foi suficientemente grande para te impactar desse jeito. Entendeu? Não foi as ações do pai ali na construção, a ausência. Então, isso é muito sério. Então, isso que eu estou falando aqui é muito importante. Às vezes, nessa correria, você é estabanada, você não faz nada direito. Eu estou imprimindo nessa criança uma ideia de desvalor. Eu sou incapaz, eu sou inconsequente, eu não faço nada direito. Ela só tem 5 anos. E ela começa a validar e ouvir isso e acreditar que ela não tem valor. Então, a gente está falando de 13 anos, mas vamos lá, vamos resgatar esse tempo. Não tem valor e não é digna de amor. E aí vem a aceitação incondicional. Porque aí vai lá, a gente põe de castigo. Vai ficar de castigo. Então, você errou, você vai de castigo. Eu não estou dizendo, gente, que não tem que haver um limite, uma correção. Claro que vamos falar disso aqui. Mas eu estou falando o seguinte, quando você falou, eu não sou digna de amor. A criança vai para o castigo, punição, né? Ela recebe uma punição e vai para o castigo. E lá no castigo, com 5 anos, ela ainda é espontânea. Ela vai, desenha uma florzinha. Essa florzinha é o pedido de desculpas para essa mãe, não é? Aí ela vem, mamãe, fiz para você. O que as mamães ou os papais ou os cuidadores, na maioria das vezes, dizem? Não fala comigo. Estou chateado com você. Porque você... Nananana. Essa criança está pedindo desculpas. Quando eu erro com você e peço desculpas, eu desejo suas desculpas. E quando você fala, tudo bem, Ruth, está desculpado, eu desejo que você volte a falar comigo. E não que você diga, não quero falar com você. Não é verdade? O adulto... O vínculo não pode ser quebrado, pode. Né? Por uma falha. Só que, enquanto adulto, eu exijo isso de você. Como assim? Você me desculpou e não quer falar comigo? Os poucos recursos que uma criança e um Ela não adolescente tem. ainda não tem. Não tem. Então, quando ela ouve dessa mãe, que ela foi lá, pedir desculpas, desenhou uma florzinha, né? E falou, mamãe, me perdoe, fiz para você. Não fala comigo, ela está recebendo uma aceitação condicional. Só fale comigo quando você não erra. E aí ela não vai se sentir digna de ser amada. O que isso pode repercutir? Numa criança completamente funcional. Ou ela pode desenvolver padrões inflexíveis. Eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Por quê? Se eu errar, eu não sou aceita. Né? Ou ela pode acreditar de fato que não merece e aí não conecta mais, não, né? Vai vivendo
esse o restante da sua vida com essa separação. Então, esse é um exemplo, né? Autonomia, né? Autonomia é muito interessante porque alguns pais são super protetores. A gente vai falar dos estilos parentais também daqui a pouquinho. Alguns pais são super protetores, Carol, e não dão autonomia para essa criança crescer, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, né? E daí, desse combo todo, eu vou destacar pertencimento, que é o combo do pertencimento que vem o afeto, né? Totalmente ligado à adolescência, fase do Totalmente, pertencimento, né? exatamente. E limites realistas. Importante a vida inteira. Esses dois são o que, assim, de toda a lista, esses dois nesse filme foi que me chamou bastante atenção. Sim. Você concorda? Totalmente. Tá. Então, o que é o pertencimento? É o combo do pertencimento, é o apego seguro, a segurança afetiva, pais ansiosos, pais rígidos, pais que transmitem essa insegurança para esse filho, não constrói a segurança afetiva. O tempo todo ameaçando. Tem pais que fazem isso, né? Se você não melhorar, é isso, isso, isso. Se você não. Gente, é uma bomba dentro dessa criança. E John Bowlby, ele sugere que a delinquência juvenil, olha isso, gente, pode estar relacionada a experiências de apego inseguro na infância. Não é brincadeira. John Bowlby é um teórico, né, da nossa área. Grande teórico. Ele fala sobre o apego, ele tem vários artigos e livros falando sobre o apego seguro, a importância do apego. Ele argumenta que crianças que não desenvolvem vínculos saudáveis com figuras parentais podem ter dificuldades em formar relacionamentos sociais adequados. A gente está falando de um adolescente que não conseguiu formar um relacionamento social adequado, certo? O Jamie não conseguiu. Ele não conseguiu, ele tinha poucos amigos e quando ele estava na fase da descoberta da sexualidade, ele teve esse embate aí e não conseguiu. Sim, Então, inclusive no momento, naquela parte em que a psicóloga está trabalhando com ele, né? Acho que é o 3º episódio. Tem um momento ali que ele finalmente se torna vulnerável, né? E abre um pouco para falar de si mesmo. E ele demonstra uma autoestima extremamente frágil. É verdade. Né? E essa imagem, essa visão de si mesmo, ela é construída desde a infância, né, Sim. Ruth? Como você tem falado aí, atendendo às necessidades, fortalecendo quem ele é, né? E alguma coisa aconteceu ali, né? Porque ele chegou nesse momento de conversar com ela e quando ele começou a contar, né, que ele até tinha o desejo de ter, né, se aproximar das mulheres, envolver a sexualidade, mas que ele foi rejeitado. Sim. Né? Então, uma das necessidades, ou várias delas, foram totalmente aniquiladas. Sim. Qual é a reação dele? Raiva. Né? É exatamente a função da raiva, na verdade. Quando a gente é desrespeitado, quando é frustrado, quando alguma coisa nossa é roubada, e para ele isso é roubado. Sim. O direito de se relacionar, o direito de ser desejado, de ser amado é roubado. Então, ele vai com muita Responde ira. com raiva. Com muita que raiva. É o que o Bowlby fala, né? Eles podem se envolver em comportamentos delinquentes, agressivos. Né? Então, se você for buscar realmente, tanto na literatura quanto nas evidências mesmo de atendimentos clínicos, as pessoas que têm esse comportamento agressivo, elas geralmente tiveram muita privação emocional. Né? E aí não houve vinculação, não houve conexão com seus pais. E é isso. A repercussão é essa. Né? Aí ele fala o seguinte: a delinquência, segundo Bowlby, pode ser vista como uma resposta a um ambiente emocionalmente negligente e instável. Então, assassinar um par, né, foi o que aconteceu na série, não pode ser adequado, não cabe. Inaceitável. Então, ele desenvolveu um comportamento delinquente diante de uma resposta negativa, enfim. Tem todo um contexto, né, para isso ter chegado até ali, até a descoberta que se faz através dos emojis, né? O que aconteceu, códigos, né, de fato, ali um emaranhado, né, vamos dizer assim. Mas a resposta dele foi agressiva porque ele teve mais uma vez, provavelmente, viu, gente, que a gente vai recuperar um pouquinho da história aqui e vai entender isso. Onde eu tô linkando, né? Eu vou falar para vocês.
né? Então, o apego, o vínculo é uma necessidade biológica, né, Carol? Você, como neuro, pode falar um pouco mais sobre isso. É uma necessidade biológica, não é isso? Sim, sim. A gente tem partes no cérebro que são responsáveis por essas conexões. Né? Então, ali a consciência social, a cognição social, né, que a gente chama, a empatia, né, a conexão de entender o que o outro está sentindo, entender o que o outro está precisando. Isso também faz parte do desenvolvimento neurológico, e isso é super importante na adolescência. Né? Quando criança, as crianças aprendem alguns limites, aprendem que tem que, sei lá, emprestar o brinquedo, que não pode bater no amiguinho. Mas relacionamentos profundos, mais complexos, também na parte neurológica é mais complexo. Sim. E é na adolescência a fase mais importante. Mais importante. Hoje, como adulto, se você é minha amiga, eu te encontro, te dou um abraço, o que ocorre com esse sistema? Esse sistema ativa várias partes do cérebro, né? Né? Então, libera ocitocina, Ocitocina. dopamina, O né? que é Libera um ocitocina? quentinho, né? Um Explica quentinho no pra gente o que é ocitocina. De uma forma simples, é o quentinho no coração. É o quentinho no coração. Essa vinculação Vem de onde esse quentinho? Das conexões. das conexões. Então, não há vínculo, não há ocitocina, concorda? Sim. E se não há O afeto, ocitocina, né? não há. Que sentimento essa criança ou esse adolescente, ou até mesmo esse adulto tem? Vazio. Não pertenço. Porque isso é pertencer. Lembrando que pertencimento não tem a ver com relação consanguínea apenas, né? Então, é óbvio que da família vem esse vínculo, mas muitas vezes a gente gera pertencimento aqui, na minha amizade com você, né? Em outras conexões. Mas essas conexões que nós fizemos, eu e você, por exemplo, Carol é minha colega de faculdade, né? Eu fiz adulta, então assim, eu consegui fazer estabelecer uma conexão saudável com você, porque eu tive isso como base na construção da minha personalidade. Sim, e afinidades, né, que leva ali isso mais na adolescência, lógico, mas, por exemplo, eu e a Ruth, as duas já eram mais velhas, não éramos adolescentes quando entramos na Sim, faculdade, as duas mães, sim, temos, né, alguns valores que nós também compartilhamos, então houve essa vinculação, né, e o adolescente, então, que ele ainda está descobrindo o que ele gosta, ele vai experimentar até o que ele não gosta, para ver se tem a ver com ele. sim. O adolescente é bem tribal, né? Então tem as tribos ali e ele está escolhendo uma para entrar, porque entra aqui uma questão que eu vou discutir com vocês sobre o processo de individuação, né, Carol? Por que eu falei para vocês eu elenquei duas necessidades. A primeira era o vínculo seguro, o apego, que a gente tem a defesa aí de Bowlby, que fala muito bem disso. Inclusive, o livro que ele utiliza para falar disso é Apego e Perda, né? Depois, se você quiser buscar aí. E a gente vai falar também de limite realista, né? Que é outra necessidade extremamente importante. E o limite realista, ele é tão importante, mas há estilo de parentalidade que falha com isso, que, no meu ponto de vista, acredito que no seu também, porque a gente discutiu isso, foi o estilo dos pais do Jamie. Né? Há 4 estilos parentais: autoritário, negligente, superprotetor e permissivo. A gente percebeu aqui 2, negligente e permissivo. Concorda, Carol? Concordo. Então, no estilo negligente, os pais são emocionalmente distantes e não estão disponíveis para apoiar suas crianças. Onde eu vejo isso nesse filme? Eu vejo isso quando a mãe fala: eu estava aqui. Estar presente não é estar presente. Concorda? Não é. Mude esse conceito. Mas eu estou aqui. Ele está próximo a mim, próximo fisicamente. Não quer dizer que há ali uma presença emocional segura, né? Então, assim, há uma certa negligência em vários momentos. A gente consegue. É porque, gente, a gente queria tantas horas de podcast, né? Para discutir detalhe por Seria detalhe. necessário. Seria, mas não dá. Então, a gente escolhe alguns pontos mais Mas tem alguns relevantes. pontos do filme, né, que ela dá a entender isso, né? Eu vou falar. E o estilo permissivo, esse é o que mais aparece, né? Nesse estilo parental, os pais são indulgentes e evitam impor limites. Então, o que é a indulgência? A indulgência é não trazer a responsabilidade para as ações. Então, é quase que perdoar o tempo todo. Não no sentido afetivo, mas liberação, entendeu? E a gente vê isso o tempo todo. Então, não só porque, claro, eu como mãe não acreditaria que a minha filha teria cometido um homicídio. A princípio, não. Mas eu tenho sinais, eu tenho evidências, eu começo a ter ali acesso a determinadas informações. Eu tenho um histórico
de negligência. Por que que a gente sabe que há uma negligência? Como que você tem um filho de 13 anos e esse filho sai pela madrugada? Esse filho fica acordado até altas horas? Esse filho não tem uma diretriz. Quando foi que ele cometeu o homicídio? Foi à noite, À né? noite. Por volta das 21, vocês falaram. Como assim uma criança de 13 13 anos anos. sai sozinha às 21? E chega e ninguém Existe viu. uma negligência aí ou não? Com certeza. Entende? Então, assim, permissividade e negligência, né? Então, a indulgência é quando os pais meio que deixam para lá, né? Não, é só uma criança. O famoso passapano. Passa pano, obrigada, é o famoso passa pano, né? Então, a permissividade, ela vem com muita indulgência e evita impor limite. Limite é importante. Eu trouxe até aqui, ó, claro que a gente tampou aqui, né, por precaução e tudo mais. Eu trouxe aqui uma medicação. Qual é o propósito disso aqui? Curar sintomas, né? Curar sintomas, né, Carol? Isso aqui é um medicamento fabricado com o propósito de curar alguns sintomas, certo? Mas qual é o limite entre isso aqui se tornar cura e veneno? A dose. A dose. A dose é um limite. Uhum. Quando eu tenho uma infecção de garganta e vou ao médico, eu peço a ele para examinar, ele constata, olha, dona Ruth, você tem uma infecção de garganta, você vai precisar de um antibiótico, então ele faz uma prescrição, né? X, um antibiótico X, vai precisar usá-lo por 7 dias, são limites, tá vendo? Né? Vai tomá-lo de 8 em 8 horas, 5 ml por dose. O que é isso? Limite. Se eu decido, quer saber, tá muito ruim, eu vou tomar aqui 25 ml para acelerar o processo, eu posso morrer. Ou então, se eu disser, não vou tomar tanto assim, imagina, já passou a febre, eu nem preciso mais, né? No terceiro dia passa a febre, não preciso mais, já tô boa. O que pode acontecer comigo? Morrer. O amor, gente, que aí entra a questão, né? Tô falando demais, né, Carol? Mas faz parte aqui desse contexto. O amor, ele também, assim como esse medicamento é composto, né, por alguns elementos químicos, o amor tem a composição de afeição e limite. Então, quando eu entrego só afeição, tudo pode, meu filho lindo, né? E tudo só da parte do coração, eu me torno uma mãe permissiva. E eu coloco em risco a vida dessa criança. Agora, quando eu entrego só limites, muita rigidez, muito limite, eu me torno uma mãe autoritária. Também coloco em risco. Também é problemático. Também é problemático. Então, a equação do amor é afeição e limite. Isso vale para criança e para adulto, né? Se eu tenho um relacionamento onde eu não imponho limite, seja na amizade, no relacionamento afetivo, eu também estou adoecendo ou eu estou adoecida ou estou adoecendo alguém. Concorda? Totalmente. Então, limites é uma necessidade extremamente importante. Por que é difícil impor limite? Porque há afeto, em primeiro lugar, é nossa paixão. Nossos filhos são, né, a melhor produção da nossa vida, não é? Como dizem, não tem filho feio, né? Não tem, porque todos os filhos são belos, são lindos, são maravilhosos. E a gente não quer estragar isso. E quando o filho corresponde, né, chama de mamãe, de papai, e é carinhoso, porque no início da vida eles são espontâneos com seus afetos. E aí o que ocorre, a gente não quer estragar isso. Né? Exatamente, e aí tem questões também do próprio pai, da própria mãe, que o impedem de trazer esses limites, né? A Ruth vai explicar um pouquinho melhor, mas muitas vezes são questões de si mesma. Eu não gosto de conflito, eu não gosto de confronto, eu tenho medo disso, medo daquilo, e acaba não fazendo o que tem que fazer, não colocando limite. E aí nós vamos ter esses tipos de parentalidade que é problemático, porque uma criança ou um adolescente sem limite, ele vai ser um adulto sem limite. Sim. Não vai ter limite com o chefe, não vai ter limite com o marido, com a esposa, não vai ter limite com os filhos e assim por diante. O Jamie rompeu um limite, né? É um limite dele mesmo, porque ele não conseguiu dar conta, né, de toda aquelas emoções que ele estava vivendo naquele momento onde ele vive a descoberta da sexualidade, a rejeição, né, bullying, falta de pertencimento. Ele não deu conta disso, não houve limite para ele controlar isso. Então ele vai extrapola o limite do outro também, ele invade o espaço do outro.
A vida, né? né? E aí acontece essa tragédia. Tem uma parte do filme que eu gostaria de comentar, Sim. que é a parte, novamente, que ele tá falando com a terapeuta. E a Ruth, acho que ela vai concordar comigo, ainda mais sendo uma estudiosa dos esquemas, né? Aham. O terapeuta, muitas vezes, ele vai fazer um papel daquilo que o paciente precisa. Ele não vai ocupar o papel dos pais, obviamente que não vai de qualquer outra instituição, mas ele vai ter um papel importante de observar o que aquele paciente precisa e trazer em sessão. Né? E a psicóloga lá, ela vem com uma vinculação muito afetiva, ela vem com muito carinho, ela traz um chocolate de acordo com o que ele Isso. queria, né? Com os marshmallow dentro, e traz ali, mostra essa afetividade. E ele sorridente no início, conversando, contando, ainda com uma postura um pouco reservada, um pouco ali, mas conversando. E aí ela conquista esse espaço de segurança com ele. Eu tô te ouvindo, eu me importo com você, olha aqui, eu trouxe porque eu me importo com você. Né? Então ela ganha esse espaço. E depois, quando ele tem uma reatividade ali mais agressiva, ele levanta e ele joga, né, o chocolate, ela sai para se recuperar, o que também mostra humanidade da Ótimo. psicóloga, né? Uhum. E quando ela volta com uma postura um pouco mais firme. Né? Então, ali é uma representação entre o equilíbrio da afetividade e do limite. Sim. Tá, agora o assunto vai ser diferente, porque Sim. você me desrespeitou. Ela não disse isso, mas ela se Mas ela comportou diz dessa com forma. comportamento, exato. Ela diz com o comportamento dela. E aí, à medida que esse menino ele vai reagindo de acordo com a agressividade, a vulnerabilidade, ela também vai se regulando. E traz um pouco de uma representação que deveria ser dentro de casa. Exato. Né? Que ali o adulto está ajudando o adolescente a se regular. Ora com firmeza e ora com bastante afetividade. Sim. Né? Então, eu achei fantástico essa Também. parte, assim, porque é uma representação exatamente. E, de fato, isso acontece em terapia. Sim. Se a gente vê o paciente precisa disso, daquilo, a gente vai ter uma postura um pouco diferente, tá? Sim. Para ajudar ele a entender o que ele está precisando. Sim. E, às vezes, o que ele está precisando é limite. Sim. E você fez uma comparação muito perfeita, porque é isso. Quando no processo de individuação, é um processo natural, é extremamente importante. Essa criança, esse adolescente está se tornando indivíduo, mas não já era quando nasceu, não. O processo começa no corte do cordão umbilical, começa lá. Sai do útero, né? Corta o cordão, vira um bebê. Mas o processo, ele continua até passar a adolescência. E é na adolescência que isso vai tomando forma. E o que quer dizer individuação? É tanto que quem já é pai e mãe de adolescente ou já foi, sabe, né? Antigamente você vestia o seu filhinho com uma boinazinha, vestia azul, ele fica tão lindo de azul, ele vai virando adolescente e fala, eu não gosto de azul. Tá certo? Muitos pais aceitam isso bem, outros não, né? Eu não gosto dessa comida, mas você comia. E aí, pequenos conflitos vão surgindo. Por quê? Porque ele está se individualizando, né? E ele vai separando dos pais, e os pais interpretam isso, Carol, como risco. E a desregulação acontece. Então, a criança, muitas vezes, ela vai confrontar o adolescente. Ele vai tentar ganhar esse espaço nessa relação com os pais, né? Porque ele está desregulado, lembrando sempre que eles estão desregulados, não é isso? Nessa fase. Então, ele vai tentar impor esse espaço do indivíduo que ele está se tornando, com força, com raiva, talvez com esses impulsos. Mas o que acontece com os pais? Entram no mesmo sistema, também se desregulam, né? Não entendem isso e respondem com agressividade. E eu gosto de pensar nisso da seguinte maneira: existe um abismo que é formado entre pais e adolescentes. O limite que deveria ter sido construído desde a primeira infância não foi, aqui muito menos. Se aqui, quando ele já é adolescente, ele é raivoso, ele não gosta de conversar, ele não quer mais o seu beijo ao deixá-lo na escola, não acontece isso? E se aqui, se lá atrás não houve limite, aqui não vai haver. Porque aqui ele não quer você afetivamente. Não é sobre afeto que a gente está falando. A gente está falando de um processo que está ocorrendo dentro dele. Formação biológico, né? Porque aí vem a questão biológica, né? De hormonal e emocional e formação de identidade. Então ele precisa se separar. Mas eu não concordo. Eu não concordo que ele não me beija na porta da escola. Eu não concordo que ele prefira estar com os amigos e não comigo. E o que vai acontecendo? Os conflitos. Né? Esses conflitos vão piorando. Porque é justamente essa fase que ele precisa desse espaço seguro.
Esse espaço tem que ser, óbvio que tem que ser seguro. Claro que às 21 horas não poderia ser permitido uma adolescente de 13 anos sair sozinho. Uhum. Então, Até porque nessa fase de diferenciação eles vão arriscando, né, outros meios, outras conexões, mas o adolescente precisa saber que a base segura dele, se ele precisar, ele pode voltar, e essa é a família, e aí né? é como eu falei, existe um abismo que vai sendo criado, mas quem é o adulto dessa relação? É o pai, a mãe. Eles devem criar essa ponte. Para ele Uhum. voltar, para o adolescente voltar, tem que haver uma ponte, senão não volta. E você sabe que existem adultos, né, que já têm 30, 40 anos, que não conseguem se relacionar mais com seus pais. Porque justamente nessa fase foram se distanciando, não houve, né, um caminho de volta. Os pais não construíram essa ponte e eles não voltaram, né? Então, assim, o distanciamento é normal. É normal, a gente não pode interpretar como rejeição, porque o adulto não pode regular Eu diria que o distanciamento é biológico, psicológico e necessário. necessário. A desconexão é Exato. doentia. É doentio. Perfeito, Carol, perfeito. É natural, normal, necessário. Mas não pode haver desconexão. Quando que eu me desconecto? Quando eu agrido. Eu vou agredir se eu não... Desrespeito. Eu desrespeito. Eu não compreendo. Eu não me interesso. É muito mais fácil para um pai e para uma mãe exigir, perguntar autoritariamente. Lembra do limite, da afeição? Eu tenho que ter os dois ali presentes, não apenas um. Mas na adolescência, os pais impõem demais com medo dessa desconexão. Só que acabam, é um tiro no pé, né? Porque acaba acontecendo. Porque, na verdade, eu preciso da firmeza, mas preciso da afeição. Então, vai havendo esse distanciamento e essa perda acontece. E eu fico bem, assim, gosto desse tema, porque, para mim, claro que para a gente é mais fácil entender, mas a gente está aqui tentando transmitir essa ideia, né, Carol, de forma mais lúdica até, mais interessante, para que você entenda que quando nós, enquanto pais, estamos desregulados, não sei lidar, qual é o caminho? Se autorregular? Se autorregular. Às vezes você não vai saber sozinho qual é o outro caminho. Busca um especialista. Busca um especialista, aqui a Carol, aqui a Ruth, tantos outros, né? Para te ajudar. Porque sim, nós não sabemos. Nasce um bebê, nasce uma mãe e um pai de bebê. Nasce uma criança, foi para a fase 2, né? Agora ele é criança, ele não é mais bebê, nasce uma mãe e um pai de bebê. A gente tem que aprender tudo de novo. E não vem um protocolo, Não né? vem. Olha, nessa fase você faz isso. Tem muitos livros muito importantes, muito indicados, mas assim, na prática, é você e seu bebê. Exato. Aí nasce um adolescente, nasce um pai e uma mãe de adolescente. Nasce um adulto, eu estou nas duas fases, né? Nasceu uma adulta agora e eu estou com uma adolescente ainda. Nasce uma mãe e um pai de um adulto. Então, muitas vezes, eu realmente não vou saber. Mas eu não posso me desregular porque ele está desregulado. Eu tenho que ser o porto seguro desse adolescente. Eu não posso me desregular a ponto de afastá-lo. Ou que esse afastamento seja pior do que o necessário. Porque é necessário que haja, mas que eu não o perca de vista. E eu o perderei de vista. Se eu não tomar esse cuidado de me autorregular, de entender. Entender. Conhecimento é vida. Busque conhecimento. Busque autoconhecimento e conhecimento. Busque conhecer que fase o seu adolescente está, seu filho está, né? Busque também conhecer os interesses dele. Muitas vezes, o que ele gosta não é o que eu gosto, então me desinteressa, eu não procuro saber, não procuro entender, né? Porque eu quero imprimir ali apenas o que eu quero, isso é autoritarismo. E é tiro no pé. E muitas vezes, né, o silêncio, ele é muito mais barato que o confronto, né? Claro que você vai ter, né, um adolescente ali cheio de energia, cheio de hormônio, que ele não vai aceitar tudo tão facilmente. Dependendo do temperamento, sim, mas a maioria das vezes não, né? Mas aí é que vai entrar esse amor, esse limite em ação, né? Com muito, muito amor, mas também muita firmeza, né? Colocar os limites de uma forma que ele entenda o que é adequado, o que é aceitável, o que não é. O limite do outro, o respeito com o outro, as palavras que podem e devem ser ditas e as que não devem. Exato. Né? Nós somos os modelos. E não é fácil. Não. Também sou mãe de duas e também tive minhas falhas, né? Sim, mas sempre buscando esse autoconhecimento e entendendo por que que eu acho desse jeito, por que que eu não consigo fazer essa parte. Sim. Tem pais que não conseguem expressar afeição. Tem pais que não conseguem expressar o limite. Sim. Né? E deve ter um porquê. Procure se conhecer, procure entender o que está fazendo você ser o pai e a mãe que você é. Sim. Né? É pelo seu filho, é um ser humano que a gente está criando, uma responsabilidade é o nosso bem muito maior, grande, né? né? Nosso bem maior. Né? A gente pode ter riquezas, patrimônio que for, isso não vale tanto quanto essa vida que nós geramos.
né? Sem Então, dúvida. é para onde nós devemos dedicar a nossa maior atenção. Uhum. Carol, no último episódio dessa série, foi o episódio que eu mais me dediquei a observar alguns comportamentos dos pais, porque eu estou falando da parentalidade. Eu vou citá-los aqui, tá bom? Ok. Eu vou ler algumas falas dos personagens, tá? Na hora do aniversário, né, do pai, ele está retornando eles decidiram ir para um comércio, porque ele ficou irritado com a van que havia sido pichada, né? E eles foram, estava tudo certo. Lá nessa loja, nesse comércio, alguém o aborda para falar desse assunto, né? Ah, você é o pai do menino e tudo mais. Aquilo gatilha nele uma raiva intensa e ele sai dali já raivoso e de repente ele encontra os pichadores, né? Os dois adolescentes lá que também picharam. E ele vai agressivamente, pega o menino, grita com o menino e volta. E aí o segurança da loja, eu tô citando aqui para linkar. A segurança da loja diz, aí ele joga a tinta na van, né, com raiva, ele não pinta, ele joga e suja tudo. E aí o segurança da loja fala, você vai ter que limpar isso aqui. Isso vai gatilhando nele uma raiva muito intensa. Ele volta para casa junto com a família. Nesta volta, há uma ligação, né? A ligação era da instituição onde o filho dele estava preso. E o filho não sabia que a mãe e a irmã estavam no carro junto. E o pai responde: Oi, filho, tudo bem? Ah, pai, parabéns, seu aniversário e tudo mais. Na verdade, o filho estava ali para dar os parabéns, mas ele queria dar uma notícia que foi reveladora, né, ali. Para mim, pelo menos, eu percebi muitas coisas. E a notícia era: pai, eu vou mudar meu depoimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ia assumir a Eu culpa estou e assumindo a culpa. provavelmente ficaria lá. E vou ficar aqui. Porque assumindo a culpa vai ser condenado. Pai, vou mudar meu depoimento. Me chamou a atenção a postura da mãe, Carol. Porque na hora que o filho fala, pai, vou mudar meu depoimento, óbvio, há um impacto ali na irmã e na mãe, mas a mãe, ela não acessa isso. Ela não acessa o que estava acontecendo. Ela entra no processo que a gente chama de evitação. Uhum. Ela faz o quê? Filho, você está comendo bem? Tipo, não quero olhar para isso. Igual o pai fez lá, né, na cena quando ele vê o vídeo, né, que ele nega, que ele fica no meu filho não fez, e de repente ele evita acessar aquilo também. Então a mãe fala: você está comendo bem? Eu falei para eles da sua intolerância, ou seja, não quero falar sobre isso, não quero ouvir falar. E ele, com aquela questão tão grave, ela não quis falar sobre, ela não quis acessar. Eu acredito que na infância também não. Muitas coisas ela evitou acessar. Muitos comportamentos que já estavam aparecendo antes daquele episódio, ela evitou acessar. Daí vem a questão da parentalidade, da responsabilidade dos pais, né? E aí eles entram no quarto, eu vou acelerar por causa do nosso horário, né? Eles entram no quarto e para discutir o pai e a mãe, e aí começa o relato. A mãe falava: puxa vida, ele ficava no quarto, chegava, batia a porta. Como assim, batia a porta? Como é que uma criança chega com raiva? Ela pode chegar com raiva, porque outra necessidade emocional é espaço para as suas emoções. Ela pode se frustrar, a criança pode sentir a raiva, está tudo certo, mas cadê o limite? Né? Ela entra, bate a porta. Ele entrava, batia a porta, fala da mãe, né? Batia a porta e ia direto para o computador. Como uma criança bate a porta na sua casa e fica tudo bem? Como? Falta limite, né? E aí ela fala: eu vi a luz acesa até 1h da manhã. Outra falta de limite. Aí ela batia: por favor, posso entrar? Outra falta de limite. Jamie, por favor, você tem aula amanhã, vai dormir, por favor. É muito comum isso, é muito comum, mais do que a gente imagina, né? Essa postura dos pais. E aí o pai fala: não dava pra gente controlar. Essa é uma crença disfuncional. Como assim? Você é pai, você é mãe. Como você acredita que não dava? Ele falava isso diante da ideia de que todos os jovens são assim. O que a gente vai fazer? Todos eles têm celular, todos eles têm smartphone, todos eles têm acesso à internet. Como que a gente vai controlar? Sim, gente, existem meios para controle. Sim. Isso não é ser tirano, isso é ser cuidadoso, protetor, né? Mas assumir a responsabilidade. Assumir a sua responsabilidade. Aí a mãe falou assim: mas ele é genioso como você. Olha, isso mexeu com esse pai, né? A ponto dele falar: você está dizendo que ele me puxou?
Então, ele é genioso como você, ela está se referindo a um histórico, gente. Lembra que eu falei dos modelos de autoridade? O caráter, ele é formado pelos modelos. 30% a criança nasce, 70% é o modelo que forma. Ele tem um comportamento agressivo também em referência ao modelo que ele teve. O pai tinha um comportamento agressivo, inclusive é citado na série, né? E a mãe fala, ele é genioso como você. Está dizendo de uma história, né? Está falando de uma história aqui. E aí, nisso, é importante a gente pensar sobre o DNA da criança. Estouramos nosso horário, mas vou concluir aqui. Né? E a mãe fala, eu acho que a gente devia ter percebido. Né? Ela entra aqui num momento de autorreflexão e fala, acho que a gente devia ter percebido melhor. Né? E o pai fala, não vamos pensar assim, nós não somos culpados. Não completamente, mas há grande responsabilidade, né, desses pais na ausência, na negligência, na permissividade, sim. Né? Então, a gente não pode negar essa realidade, né, Carol? Sim. E aí o pai justifica, quando eu tinha a idade dele, meu pai me arrebentava, meu pai me batia. Aí você falou uma coisa que eu achei muito legal, que você falou assim, muito da omissão ou da ação inadequada dos pais tem a ver com o conteúdo dele mesmo, né? Das questões dele mesmo. E esse pai tinha uma história também de agressividade. Meu pai me arrebentava. Eu não quis ser assim com meu filho. Então, entendi, é um extremo, eu não vou ser assim. Mas isso é um extremo. Eu não preciso ser assim para impor limite. Eu não preciso ser agressivo para impor limites. Existem meios seguros de ser um pai que impõe limites seguro, né, sem ser agressivo. Mas ele achou que ser permissivo era o melhor que ele podia oferecer. Né? Ele foi agredido, não queria ser agressivo, acabou sendo de alguma maneira, e foi permissivo. Um erro Até fatal. porque as representações parentais internas, às vezes elas gritam muito mais do que a intenção, né? Então eu tenho intenção, eu não vou fazer como meu pai fez, mas o modelo que ele tinha era o que o pai fez. Era. Né? Então em alguns momentos ele demonstra essa agressividade. Tanto é que ele coloca ele no futebol para ele ser o macho, né? Aquele meninão do futebol, pá. E o menino inadequado no futebol. Aí depois ele tira do futebol e põe no boxe. Vamos ser o cara que vai lutar. Ele força ali uma identidade nesse menino que, de forma agressiva também, vamos lá, forçando algo que não era natural. Sem conhecer, sem perceber o que o menino gostava. As necessidades dessa criança, né? E ali tudo se perdeu. Bom, no final ele fala, somos bons pais, né? E a mãe fala uma frase muito interessante, que ela fala assim, por isso ele queria você lá. Ela está falando do quê? Na hora que o detetive chega, olha, você vai ter que ir conosco, escolha alguém da sua família para te acompanhar, porque você é de menor. Rapidamente ele escolhe quem? O pai. Por quê? Porque o pai vai defendê-lo, né? O pai não vai acreditar de que ele seria capaz de fazer isso. E a mãe fala, por isso ele te escolheu. Você não ignorou, você ignorou tudo e não vai acreditar que ele foi capaz de fazer isso, né? E é isso. Aí, no final das contas, ele fala, será que a gente devia ter feito mais? A mãe fala, eu acho que sim. Sempre há o que fazer, gente. Sempre há o que fazer. Não é isso, Carol? É isso mesmo, Ruth. Que pena que a gente não tem mais tempo, né? Porque há muito o que discutir. Mas, assim, você que tiver alguma dúvida mais específica, né? Pergunte, a gente vai... Sim, estamos disponíveis, né? Disponíveis para responder. Mas é isso, quer falar? Desculpa, isso. eu falei muito. Mas, assim, você que tiver alguma dúvida mais específica, né? Pergunte, a gente vai... Sim, estamos disponíveis, né? Disponíveis para responder. Mas é isso, quer falar? Mas, desculpa, eu falei muito, né? Tudo bem. Não, é isso mesmo, né? É um assunto que não está esgotado, né? Mas a gente precisa colocar a luz nisso, porque isso é um dos maiores problemas hoje enfrentados nessa geração da adolescência, né? Com a internet, com todas essas questões que foram abordadas aqui, né? E hoje a gente quis trazer luz sobre a responsabilidade da família, mas não esquecendo que tem a escola envolvida, tem as instituições aí, outras que estão, né, fazem parte da vida dos nossos filhos, tem a própria legislação, né? E a gente também, muitas vezes, como espectador, também pode contribuir, né? Divulgue, leve informação. Esse podcast tem esse intuito de trazer informação para você, então divulgue, compartilhe, porque muitas vezes vai chegar na casa de alguém que está passando por alguma dessas coisas que a gente falou. E é importante que ela saiba que tem o que fazer e que existe... E a partir deste episódio, né,
estaremos no YouTube. É isso, então Contamos com você. Gente, acompanhe. só lembrando aqui uma coisa, que toda a nossa fala não tem a ver com julgamento, não. A gente está apontando fatos que foram relatados no filme, né? Não é para julgar os pais, é para entender a dinâmica deles e a nossa também, que muitas vezes a gente carrega essa história, né, Carol, da nossa formação, e entender e resolver. A gente tem condições de resolver, É isso tá mesmo. bom? Obrigada É isso. mesmo pela audiência de vocês, agora no YouTube, tá bom? É isso e até Obrigada, mais. Carol. Obrigada, Beijo. Ruth. Tchau, tchau.